Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre depreciação com o objetivo de diferenciar os métodos para assim fazermos os cálculos da forma corretamente, entendendo quais são as diferenças e por que calcular por um método ou pelo outro. Antes de começarmos a tratar da depreciação, precisamos entender um pouco do contexto. Onde está a depreciação e por que ela existe? O ativo imobilizado, que é um subgrupo do grupo ativo não circulante, é onde está o valor dos bens e também o valor da depreciação, que é a depreciação acumulada. Quando nós falamos em bens do ativo imobilizado, nós precisamos nos remeter ao CPC 27, que se foi transformado, foi editado como uma norma contábil, para que a gente possa então saber onde que nós estamos. Então vocês estão vendo aí que para que seja classificado como ativo imobilizado, primeiro tem que ser um bem tangível. O que é um bem tangível? É um bem material, é um bem palpável, que possa ser usado de forma física. E depois, ele tem que ser mantido para uso, então não se deprecia nenhum bem que foi comprado com a finalidade de ser comercializado. Então é um bem que é mantido para uso, seja esse uso na produção, no caso de indústria, fornecimento de mercadorias, no caso de empresa comercial, e prestação de serviços, no caso de empresa prestadora de serviço. Também para aluguéis, no caso de locadoras que compram o bem para fins de locação. E também, desse bem, para que ele esteja classificado no imobilizado, se espera que ele possa ser utilizado por mais de um período. Então vamos entender bem então o que nós devemos contabilmente classificar como bens do imobilizado ou bens, valores ativos dentro do subgrupo imobilizado. São os bens comprados para uso, então a empresa utilizará esses bens na sua atividade, e o consumo, a duração desse bem é de mais de um ano. Além disso, tem uma outra normativa que aí é facultativa, é apenas para tratar a questão de relevância ou de materialidade, que os bens até um certo valor, mesmo que eles sejam duráveis, não precisa ser ativado, pode ser considerado como despesa. Então, as regras básicas são essas contabilmente, e depois uma regra com efeito mais fiscal. Bom, vamos lá. Depois de pensarmos então, de entendermos o que é o imobilizado, então agora vamos pensar na depreciação. E eu quero que vocês acompanhem aqui a descrição mesmo. O que é a depreciação? Ela é a perda da capacidade dos bens não comercializáveis, não são só os bens não comercializáveis, que são os bens do imobilizado, de produzir eficientemente. Então, a depreciação é o registro de um valor que representa a perda de capacidade. E esse termo é bem importante porque a depreciação não tem como objetivo, a finalidade dela não é deixar os bens a valor de mercado. Aí é uma outra normativa que precisa ser considerada, que é da recuperabilidade dos valores dos ativos. Não é isso que nós vamos abordar aqui agora, porque é um assunto correlato, mas um pouco mais extenso. Então, a depreciação é a perda de capacidade, é o valor pela perda de capacidade. Dentro desse contexto, nós temos então que entender o termo depreciação acumulada. Então, lá no subgrupo ativo imobilizado, nós temos as contas que representam o valor dos bens, por exemplo, máquinas e equipamentos,
E aí no mesmo subgrupo nós temos uma outra conta que é depreciação acumulada. Então, o valor total do bem vai ser, que é chamado valor contábil inicial, ele é contabilizado nessa conta dentro do imobilizado e à medida em que esse bem vai sendo utilizado, nós temos o registro, que na verdade é o reconhecimento da despesa com depreciação lá nas contas de resultados, se for uma empresa comercial, ou nas contas dos custos de produção, caso seja uma empresa industrial. Então, à medida em que esse débito, esse reconhecimento de custos ou despesas vai sendo feito, lá no grupo do ativo, no subgrupo do imobilizado, nós vamos registrando a depreciação. Por isso o termo depreciação acumulada, porque a cada mês vai aumentando o valor dessa conta depreciação acumulada, que é inclusive uma conta retificadora do ativo, porque a natureza das contas do ativo é devedora, e essa conta é uma conta credora, porque ela é utilizada para reduzir o valor do bem. Então a conta dos bens ficam com o seu valor original e a conta de depreciação acumulada vai reduzindo, vai registrando a redução do valor desses bens. Dito isto, alguns termos relevantes, importantes, quando nós falamos ou precisamos estudar depreciação. Primeiro, o que é um valor contábil no caso do imobilizado? É o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da sua depreciação. Então vamos a um exemplo assim bem rapidinho só para fixação de conteúdo. Compramos um bem por 10 mil. Se não teve dedução de impostos, é aquele 10 mil que é o valor de aquisição. Se teve impostos recuperáveis, se exclui, se recupera, tira do valor do imobilizado esses impostos, e aí nós temos um valor contábil inicial de 10 mil nesse exemplo. À medida em que a depreciação vai sendo feita, vamos dizer que já passaram lá-se 3, 4, 5 meses e temos um valor de depreciação de R$2.000. Então nós temos um valor do bem de 10 mil e um valor de depreciação de 2 mil. Nesse momento, o valor contábil será 8 mil, porque o bem vale 10 e a depreciação já está em 2 mil. Depois nós temos um outro conceito importante que nós precisamos definir, que é o valor depreciável. O valor depreciável é o valor inicial que substitua o custo menos o seu valor residual. E aí eu vou até avançar um pouquinho para a gente falar do valor residual e então complementar o raciocínio sobre valor depreciável. Vamos lá. Valor residual, então, é o valor estimado que a entidade obteria caso a venda do ativo fosse feita no final da vida útil. Então, quando terminar a vida útil, exemplo, 10 anos, o bem não mais servirá para a nossa empresa. Ele terá um valor de venda? Esse é o valor residual. Então, o valor depreciável é o valor de compra menos um possível valor residual, que pode, inclusive, na maioria dos casos, até para simplificar, valor residual zero. Então, se o valor residual é zero, o valor depreciável é exatamente igual ao valor da aquisição, ao custo de aquisição. Mas a depreciação sempre deverá ser feita tomando como base o valor depreciável. E, continuando esse raciocínio, o valor depreciável e considerando a vida útil. Então, o que é a vida útil? É o período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Então, por quanto tempo aquele bem será utilizado naquela empresa. E aí, obviamente, quem trabalha com contabilidade, quem já entende um pouco disso, vai pensar assim, mas nós temos uma tabela da Receita Federal que diz qual é o percentual de cada bem que deve ser considerado anualmente. Sim, nós temos.
Para fins fiscais, tem que ser obedecida aquela alíquota máxima. Nós podemos fazer qualquer alíquota menor do que aquela. Mesmo que nós façamos uma alíquota maior, caso gerencialmente, contabilmente, para atender o CPC 27, nós consideremos uma alíquota diferente, é possível fazer o ajuste para fins de apuração do lucro real e tributação do lucro, certo? Mas o que nós estamos aqui é pensando na realidade da depreciação. Então nós temos um valor depreciável, que pode ser o mesmo custo de aquisição, caso não tenha valor residual, ou o valor de aquisição, custo de aquisição, menos o valor residual, que é o valor que possivelmente, que estima-se que irá ser utilizado, irá ser vendido bem por aquele valor. Uma outra possibilidade de considerar a vida útil, que também nós vamos ver no cálculo da depreciação, é o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes para ser considerado como vida útil. Como que funciona isso? É mais aplicável para máquinas que tenham condições de medir a sua produção. Então, compramos uma máquina cuja vida útil possa ser estimada em 1 milhão de unidades. A partir dessa produção, ela não será mais útil para a nossa empresa. Então, a vida útil, em vez de ser 5, 6, 10, 20 anos, será 1 milhão de unidades. Como que funciona daí o cálculo da depreciação? O percentual, nós precisamos estimar qual será a produção de um período e, com base na produção estimada total, nós calculamos o percentual de depreciação daquele período que estamos nos referindo. Vamos ver a parte prática e isso vai ficar mais fácil de entender. Bom, para falar de depreciação, nós vamos então trabalhar com 3 métodos, evidenciando aí principalmente no cálculo a diferença entre eles. O método linear é o mais simples, é o mais utilizado, é aquele que não dá nenhum problema em relação à parte fiscal. Então, nós temos aí para vocês o contexto dele. É aquele que o bem é depreciado pelo mesmo valor durante toda a sua vida útil. A cada ano ou até a cada mês é feito o mesmo valor. A depreciação, então, por esse método, segundo o Marcos Roberto, ela resulta em uma despesa constante durante toda a vida. Então, a cada mês, se é R$15 por mês, sempre será R$15 por mês até o fim da vida útil. Se é R$100, a mesma coisa, assim por diante. Como que fica o cálculo? Temos aqui um exemplo. Então, vamos lá. Compramos uma máquina. Então, estamos falando de uma máquina e eu vou utilizar isso como exemplo nos 3 cálculos, até porque fica mais fácil compararmos os métodos utilizando o mesmo bem. Essa máquina foi comprada por 520 mil após dedução dos possíveis impostos recuperáveis. Instalada, o custo dela é 520 mil. O valor depreciável dela é de 480. Isso quer dizer que nós temos para esse bem um valor residual de 40 mil, que é inclusive o que vai aparecer aqui no finalzinho do cálculo, que nós estamos calculando toda a vida útil da máquina em anos, e lá no final o valor contábil ficou em 40 mil, que é exatamente o valor residual estimado. Bom, como se calcula? Lá na tabela da Receita Federal, nós temos que uma máquina pode ser depreciada, a menos que tenha alguma situação específica, mas de uma forma geral, as máquinas podem ser depreciadas em 10 anos. Na nossa realidade aqui, pensando no que é realmente esse bem, como que ele será utilizado na empresa, estimou-se que ele durará, a vida útil dele será de 12 anos. Bom, se a vida útil será de 12 anos, o percentual anual de depreciação será de 8,3333333, quantos 3 possíveis, que nada mais é do que a divisão do 100 por 12, temos um percentual de 8,33.
Como nos calculamos então? Então estamos pensando aqui no primeiro ano de utilização da máquina. Temos uma depreciação desse primeiro ano de R$40 mil. Por que R$40 mil? É o valor de 480 multiplicado por 8,33%. Então a depreciação anual é de 40 mil. Mas a contabilidade é feita mensalmente. Então qual é o valor mensal que deve ser debitado lá na despesa ou no custo de produção e creditado na conta de depreciação acumulada? Mensalmente, então, nós temos 3.333, que ao final dos 12 meses fechará o valor de 40 mil. No final do primeiro ano, nós teremos, então, uma depreciação acumulada de 40 mil e o nosso custo ou valor contábil, que era 520 mil, no final do primeiro ano, lá nos ativos da empresa, nós teremos um valor contábil de 480, que será os 520 que está no item imobilizado, no valor da máquina, menos os 40 mil que estará na conta depreciação acumulada, certo? Ano a ano, como é método linear, não vamos gastar mais tempo aqui, porque todos os anos será o mesmo valor, já que nós estamos falando do mesmo, da cota constante, todos os anos 40 mil, todos os meses 3.333 e assim vamos seguindo a vida até o final. Lá no final do 12º ano, nós teremos estas situações acumuladas durante todo o período e teremos... situações acumuladas não, teremos o cálculo do 12º ano e no final esse bem ficará com um custo residual, um valor residual de 40 mil. Caso esse bem seja vendido por mais de 40 mil lá no final da sua vida útil, teremos ganho de capital. Caso esse bem seja vendido por menos de 40 mil, teremos perda de capital em função desse imobilizado, da venda desse imobilizado. Método da soma dos dígitos. Não tem nada a ver com as cotas constantes ou método linear. Ele, a partir de um cálculo, na verdade a soma dos dígitos aqui é somente para nós termos uma alíquota fácil de calcular, porque ele é um método dos saldos decrescentes. O que é esse método dos saldos decrescentes? Na sua essência, ele quer dizer que no primeiro ano de utilização do bem, o valor da depreciação considerada será maior do que nos últimos anos. É como se o pensamento, o critério desse método, o que ele leva em conta, fosse o seguinte: no primeiro ano da máquina sendo utilizada, ela vai produzir muito mais porque ela é nova. À medida que ela vai sendo utilizada, ela vai perdendo a sua capacidade produtiva aos poucos. Por isso, então, vamos considerar maior valor de depreciação no primeiro ano e menor valor no segundo ano. Nos próximos anos, a cada ano diminui-se um pouco o valor. Na prática, o que nós fazemos? Essa máquina nós definimos, então, o nosso exemplo aqui, que será depreciada em 12 anos. Então eu vou somar os dígitos. O que é somar os dígitos? 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, até o 12. Fazendo essa soma dos dígitos dos anos, por isso que é método da soma dos dígitos, nós vamos ter 78. Bom, então a referência que eu tenho da soma dos dígitos é 78. Como que eu vou fazer na prática, então? Bom, a soma está aqui embaixo também, 78. O que acontece? No início do primeiro ano de uso, quantos anos faltam pela frente? 12 anos. Como é que eu encontro o percentual anual? Que lá no outro, veja que nós estamos com a mesma máquina, com o mesmo valor de aquisição, com o mesmo valor depreciável e a mesma vida útil, mas a taxa é variável. Por quê? No primeiro ano eu vou dividir esses 12, que são os anos que restam, pela soma dos dígitos 70, que é 78.
Então eu tenho aqui um percentual que vou encontrar a partir dessa conta. Isso vai trazer, obviamente, um valor de depreciação anual. Aqui, lembra que no anterior era 40 mil, aqui nós estamos começando com 73 mil anual, 6 mil mensal. Depreciação acumulada que segue o mesmo exemplo anterior, pega-se o valor inicial, que é os 520 mil, depreciou-se com base nos 480, 520 menos 73, temos aqui os 446 no final do primeiro ano. A parte de acumular-se a depreciação e encontrar o valor contábil líquido, exatamente igual. Mas, o que nós precisamos entender aqui? Terminou o primeiro ano, qual será agora a depreciação do segundo ano de utilização da máquina? Então, no início do segundo ano de utilização, nós temos 11 anos pela frente, porque um já se passou. Então eu vou dividir 11 por 78, que é a soma dos dígitos, vou encontrar o percentual, 14%, vírgula alguma coisa, que vai dar uma depreciação anual de 67 mil e alguma coisa. Então, no primeiro ano foi 73, no segundo 67. Então nós estamos diminuindo, por isso também é chamado de método das cotas decrescentes, ou do valor decrescente, ou do saldo decrescente. Então, a cada ano, aqui nós temos 10 anos pela frente, divide 10 por 78, deu 12%, calcula-se o valor anual, que já é 61. No quarto ano, nós temos 9 anos pela frente, porque já se passaram 3. Calculo dividindo por 78, tenho 11%. Valor anual, valor mensal e assim por diante. Então, o que é importantíssimo você aprender quando se fala de método das cotas da soma dos dígitos ou método das cotas decrescentes? Que no início da utilização, o valor da depreciação é maior e vai se reduzindo gradativamente até chegar, olha só o exemplo, no finalzinho aqui, no 12º ano, nós tínhamos um ano pela frente, dividiu-se o 1 por 78, tivemos 1,28% de depreciação, que acabou num valor anual de depreciação de 6 mil. Olha a diferença. Primeiro ano, 73 mil, último ano, 6 mil. No finalzinho, lá no final do 12º ano, estamos desativando a máquina, caso a estimativa esteja correta, então finalizou a vida útil, sobrou os mesmos 40 mil de valor residual. Por quê? Porque é o que nós consideramos para fazer os cálculos, considerando que 40 mil não deve ser depreciado, porque será o valor residual, o valor de venda lá no final da vida útil, certo? Próximo método, método das unidades produzidas, somente aplicável quando é possível medir a produção, medir a capacidade produtiva. Então, ele é muito mais aplicável para máquinas. Ele resulta em uma despesa com base em quê? Com base no uso, com base na produção esperada. Então, quando falamos em método das unidades produzidas, eu não tenho a vida útil mais medida em anos. Claro que a máquina vai durar por alguns anos, mas eu não sei exatamente quantos anos são no início dessa produção. Utilizando aqui o nosso exemplo, eu considerei aqui 12 anos, porque eu estou no início da utilização da máquina e a estimativa que foi feita aqui, essa estimativa no caso didático, ela é arbitrada, né? Eu defini quais são essas produções anuais, acabou resultando no mesmo período de vida útil, tanto pelas unidades produzidas quanto pelos anos, quanto vida útil em anos. Mas isso poderia ser, por exemplo, 12 anos para fins do método linear e soma dos dígitos, e na verdade, na prática, considerando as unidades produzidas, ser 15 anos. Não teria nenhum problema em relação a isso. Há uma tendência de se equiparar? Sim, porque tanto a vida útil em anos
quanto a vida útil em capacidade produtiva é estimada no início, mas o que se leva em conta para o cálculo com base nas unidades produzidas é a vida útil em produção e não a vida útil em anos. Poderíamos até, se for o caso, desconsiderar essa coluna dos anos, mas eu tenho que encaixar o valor anualmente. Como que se faz isso? Relembrando que nós temos as mesmas condições, valor de aquisição, valor depreciável, e também lá no final da vida útil resultará o mesmo valor residual. Aqui a vida útil estimada em 10 milhões de unidades. Bom, se a vida útil toda é de 10 milhões, está estimada em 10 milhões de unidades, e a minha estimativa no primeiro ano é de 1 milhão de unidades, isso quer dizer que 1 milhão dividido por 10 milhões, que é a capacidade total, eu tenho um percentual de 10%, ok? Isso é importantíssimo aprender. Como que eu sei o percentual da depreciação com base no método das unidades produzidas? É a produção estimada do ano em que eu estou calculando, dividido pela produção estimada total. Nesse caso aqui, 1 milhão dividido por 10 milhões, 10%. Aí aplicamos os 10% sobre os 480 mil e temos o valor de 48 mil anual, e dividindo por 12 temos o mensal e assim por diante. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos que o primeiro, segundo e terceiro ano é a mesma produção, 1 milhão de unidades, 10%. Os 3 anos será o mesmo. Poderia ser 1 milhão de unidades no primeiro ano, 9 mil no segundo, 8 mil no terceiro, sem nenhum problema. O que vai valer é a estimativa de produção. No quarto ano, nós temos que a produção já foi estimada em 900 mil. Se foi 900 mil, eu vou pegar esses 900 mil, dividir pelos meus 10 milhões, que é a produção total, e vou ter um percentual de 9%. Então, 9% aplicado sobre o valor de 480 mil, que é o valor depreciável, eu tenho então que anualmente, a partir do quarto ano, a depreciação já será de 43.200. Ao invés de 48 mil, já será 43.200, dividindo por 12, tenho a depreciação mensal e assim por diante. Então, a cada ano, considera-se a estimativa de produção daquele ano, divide-se pela estimativa de produção total da máquina, da vida útil total, temos o percentual, aplica-se sobre o valor depreciável. Resumindo, diferença entre os 3 métodos citados aqui. Método linear, considera-se o valor depreciável, considera-se a vida útil em anos e, com base nisso, encontramos o valor da depreciação anual e mensal, que será a mesma para toda a vida útil da máquina ou do bem. Método da soma dos dígitos ou cotas decrescentes ou saldos decrescentes. Soma-se os dígitos de quantos anos é a vida útil, nesse caso 12, somando 1 mais 2 mais 3 até 12 deu 78. A cada ano, no início do ano, considera-se quantos anos falta-se depreciar ou falta-se de uso daquela máquina, daquele bem, e considera então o percentual a partir desse número, desse dígito do ano. No nosso exemplo aqui, no primeiro ano, nós temos 12 anos pela frente. Se eu tenho 12 anos, vou dividir 12 por 78, que é a soma dos dígitos, encontrei o percentual, aí esse percentual aplica-se sobre o valor depreciável, no caso aqui 480 mil, certo?
Meta das unidades produzidas, esquece-se a vida útil em anos, a vida útil passa a ser por unidades produzidas, capacidade de produção, e nesse caso nós temos então a cada mudança, cada expectativa, cada estimativa de maior ou menor produção daquela máquina, daquele bem, que é mais aplicável à máquina nesse caso, nós temos um percentual diferente. O único método que o percentual será sempre igual do primeiro ao último ano é o método linear ou método das cotas constantes. O método da soma dos dígitos vai gradativamente diminuindo o valor de depreciação do início ao final da vida útil, sempre vai diminuir um pouquinho a cada ano, e o método das unidades produzidas será em função da utilização da máquina, da utilização do bem, da capacidade produtiva. Espero ter contribuído com o seu aprendizado sobre depreciação. Obrigado!